Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Finalmente, os apóstolos chegam a Jerusalém. Barnabé, Saulo e os judaizantes, que queriam dizer que se os cristãos vindos da gentilidade não se circuncidassem, conforme manda a lei de Moisés, não poderiam adquirir a salvação. A Assembleia se reúne, cada um fala, e depois de uma longa discussão, chega a vez de Pedro. E Pedro é que dá a palavra final. Irmãos, sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Os gentios de que fala aqui São Pedro são os membros da família de Cornélio, que não era judeu, mas recebeu a pregação de Pedro e depois o batismo. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. Houve uma efusão do Espírito Santo na casa de Cornélio depois da pregação de Pedro. E não fez distinção nenhuma entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Pedro deve estar se referindo àquele episódio que ele teve em Jope, em que uma espécie de trouxa ou toalha cheia de animais aparecia e uma voz dizia: mata e come. Mas, Senhor, nada de impuro passou pelos meus lábios. E a voz replicava: não chames de impuro aquilo que Deus purificou. Então, Deus purificou também os gentios. Ele purificou o coração deles mediante a fé. Basta a fé. Não é necessária a circuncisão, nem outros rituais que foram transitórios, enquanto se esperava a salvação definitiva. Porque vós agora pondes Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo, um peso sobre os ombros, que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar. É o jugo da lei, que indica o caminho, mas não dá ainda a graça. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ao contrário, diz São Pedro, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles, ou seja, os cristãos vindos de fora do judaísmo. Então, houve um grande silêncio em toda a Assembleia. O Papa falou, o Papa aqui é São Pedro, e a Assembleia silenciou. O que Tiago vai falar agora é simplesmente concordar com Pedro e dar algumas propostas práticas de aplicação daquilo que Pedro falou. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens dentre os gentios para formar um povo dedicado ao seu nome. Depois ele cita uma passagem do profeta Amós e completa: sou do parecer que devemos parar de importunar os gentios que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as carnes de animais que haviam sido oferecidas em sacrifício aos ídolos e que depois sobravam e eram vendidas no mercado, que eles se abstenham de comprá-las. As uniões ilegítimas, aquelas uniões proibidas por Deus porque são incestuosas, comer carne de animal sufocado, em vez de ser um animal ferido por uma faca ou algum instrumento cortante, os animais sufocados não deveriam ter sua carne comida, e o sangue, O sangue era considerado precioso para um judeu. Beber sangue era abominável. Então, que os cristãos vindos da gentilidade também se abstivessem de tudo isso. Todas essas coisas são de caráter pastoral para conservar a unidade e evitar discórdias inúteis. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Agora só falta levar esta carta, contendo este decreto apostólico,
para Antioquia, a fim de ser lida e causar alegria aos cristãos vindos da gentilidade e para trazer paz. A paz vem quando alguém fala a verdade, e os outros a acolhem com submissão, com obediência. É assim que a igreja funciona. O Evangelho hoje apresenta Jesus falando sobre amor, obediência e alegria. Como o Pai me amou, também eu vos amei. É o amor que Jesus recebeu do Pai, ele transmite a nós. Permanecei no meu amor. Lembra da permanência dos ramos na videira? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Portanto, se alguém perguntar como permanecerei no amor de Jesus, a resposta será simples: pelas obras, pela prática, pela observância dos mandamentos. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O Filho ama o Pai, obedecendo. E nós amaremos Jesus, obedecendo. A obediência boa não é apenas boa, ela é excelente. A obediência é fonte de alegria, e não é qualquer alegria. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós. Qual é a alegria de Jesus? A alegria de obedecer o Pai. E a vossa alegria seja plena. Ou seja, Jesus diz para nós, insensatos e rebeldes, sejam obedientes, porque a obediência traz alegria, e a alegria completa. Amor, obediência, alegria. Ou, se preferirem, amar, obedecer, alegrar-se. Vamos pedir a Nossa Senhora, que tanto soube amar, obedecer e alegrar-se no Senhor, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.